sobre os dons do Espírito Kadosh. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis bem que eles gentios, levados pelos ídolos mundanos, conforme eles guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Yahweh diz que Yahusha é anátema, ou seja, amaldiçoado. E ninguém pode dizer que Yahusha é o Elohim, senão pelo Espírito Kadosh. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre os dons do Espírito do nosso Criador. Ele diz no primeiro versículo para que as pessoas não sejam, que os irmãos não sejam ignorantes, ou seja, que eles tivessem o conhecimento sobre aquelas pessoas que realmente têm o Espírito de Yahweh e aqueles que não têm. Ele fala assim no versículo 2, que antes as pessoas eram gentias e elas adoravam aos ídolos, mas agora que elas possam compreender que aquele que fala que Yahusha é anátema, aquele que diz que zomba do nome do nosso Salvador Yahusha, esse não tem o Espírito dele. Diz que aquele que serve o nosso Salvador Yahusha, que tem o Espírito dele, não vai zombar do nome do Criador. Ou seja, ele vai trazer graça, vai falar sobre o nome do nosso Salvador, antes vai falar sobre a graça dele e sobre a alegria. No versículo 4, vai dizer assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Criador é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Criador que opera tudo em todos. Aqui no versículo 4 ele vai dizer que o Criador deu o Espírito dele, dom para cada uma das pessoas. Cada dom é diferente um do outro. Eu não posso dizer que uma pessoa tem um dom, que todos têm o mesmo dom, mas cada um tem um dom diferenciado, porque o Espírito Kadosh, ele deu a cada um. No versículo 5 vai dizer assim: e há diversidade de ministérios. Cada um tem um ministério, espalhado pelo mundo todo. Mas, embora seja assim, o Criador é o mesmo. No versículo 7 vai dizer assim: mas as manifestações do Espírito é dada a cada um para quem for comum. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito o dom de cura, a outro a operação de milagres, e a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, e a outros as variedades de língua, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, e opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como ele quer. Então aqui, meus irmãos, o Espírito ele vai manifestar de forma diferente em cada um de nós. Ele pode falar de uma forma, ele pode dar o dom da cura, ele pode dar o dom da sabedoria, ele pode dar o dom da profecia, ele vai dar o dom da forma que ele discernir no nosso coração. Cada um tem um dom diferente, mas o Espírito, ele permanece o mesmo. Aleluia. No versículo 12 vai dizer assim, agora vamos falar sobre a unidade na diversidade. Porque assim como o corpo é um, agora vai fazer uma comparação do corpo espiritual com o corpo humano. Vai falar assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Yahusha também. Assim como o nosso corpo ele é feito por vários membros, que são muito importantes cada um deles, assim é o nosso corpo espiritual. E Yahusha é a cabeça. Se nós não temos a cabeça, nós conseguimos governar o nosso corpo? Não, nós não conseguimos governar o nosso corpo. Mas quando nós temos o Yahusha, que é o nosso Salvador, assim nós conseguimos movimentar o nosso corpo inteiro. Aleluia. Porque o nosso Salvador Yahusha, ele precisa ser o centro. Ele precisa estar no cérebro. Ele é o cérebro. Aleluia. Ele que governa todo o corpo. E aqui diz assim no versículo 13: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membros, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso
não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ouvido, tudo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Yahweh colocou os membros no corpo e cada um deles como ele quis. Aleluia. Então aqui, meus irmãos, vai falar que cada um é membro. Você é membro, eu sou membro, todos nós somos membros e unidos nós somos um corpo onde Yahushua é a cabeça. Aleluia. Ou seja, aonde o nosso Salvador Yahushua Aleluia. vai ser o centro para governar a igreja. Aleluia. Aleluia. Aqui vai falar assim, se todo o corpo fosse o olho, olha como seria estranho. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua parte. Cada igreja tem a sua função. E Yahushua, ele precisa ser o centro, meus irmãos. Porque se ele não é o centro, se ele não for a cabeça, como nós vamos conseguir movimentar o nosso corpo? É verdade. Não tem como. Então, quando nós cremos, quando nós confiamos nele, colocamos ele no centro da nossa vida, tudo vai andar direito. Oh, aleluia. Tudo vai seguir em frente da forma que ele quer. Aleluia. Aleluia. Aqui vai dizer assim: assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. E nem ainda a cabeça dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Aqui vai falar assim, que se a mão estivesse sozinha, não iria conseguir também. Porque a gente precisa um do outro, meus irmãos. Nós somos os membros e um membro precisa do outro. Aleluia. Assim como o nosso Salvador Yahushua é a cabeça, ele quer que nós sejamos unidos uns para com os outros. Nós somos todos irmãos, nós precisamos da ajuda um do outro. Assim como o irmão José me disse, que quando estiver precisando de ajuda, fala com o outro irmão, converse com o outro irmão, porque nós somos unidos, nós precisamos estar unidos uns com os outros. O nosso Salvador, ele quer que nós sejamos assim, unidos aonde ele vai ser o centro da nossa vida. É verdade. Aleluia. No versículo 22 vai dizer assim: antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. O que reputamos serem menos honrosos no corpo, a estes honramos muito, muito mais. E os que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Yahweh assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham membros igual, cuidando uns dos outros. Aleluia. De maneira que, se o membro padece, todos os membros também padecem. E se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele, se alegram com ele. Ora, vós sois o corpo de Yahushua e seus membros em particular. E a um pôs Yahweh na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de língua. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos os doutores? São todos operadores de milagre? São todos o dom de cura? Falam todas diversas línguas e interpretam todos? O que irmãos e irmãs acham que é? Não. Cada um tem a sua função diferente. O nosso Criador, ele tem uma função para cada um de nós, mas o Espírito, ele permanece o mesmo. E o Criador, ele também tem que permanecer o mesmo. Aleluia. Onde ele é o mesmo, meus irmãos? Ele é a cabeça. Onde ele é aquele que governa todas as coisas. Sem ele, meus irmãos, nós não conseguimos viver. Se ele não fosse o centro de nossa vida, aquele que colocou a sua respiração, o nome dele dentro de nós, que quando nós respiramos, nós falamos o nome dele, nós não conseguiríamos viver, meus irmãos. Aleluia. Nós não teremos vida, porque ele é a vida. Ele é o pão da vida que desceu do céu. Aleluia. Ele é a água viva. Meus irmãos. Aleluia, Pai querido. Louvado seja teu nome, Papai. Aqui diz assim: portanto, procurai com zelos os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Aleluia. Então, meus irmãos, vamos agradecer ao nosso Criador, que nós possamos buscar o dom que Ele deu para nós, porque eu creio que Ele tem um dom para cada um de vocês. Eu creio que Ele tem um dom diferenciado para cada um. Às vezes o irmão
pode, às vezes, pregar, mas tem um dom de outra coisa. E Ele vai usar da mesma forma, abençoar da mesma forma. Verdade. Mas devemos colocar Ele como centro da nossa vida. Porque se nós não colocamos Ele como centro, nós não conseguiremos viver sem Ele. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, essa foi a palavra, uma palavra simples, mas que possamos refletir isso no nosso coração. Nós vamos buscar sempre o nosso Salvador, Yahushua HaMashiach, porque só